vou ser aqui às possibilidades nessa abordagem. Boa tarde. O professor Marcos é da escola de Caleia agora. Uma palavrinha ou duas, já estamos a começar. Antes de mais, dar a boa-vinda aos nossos dois autores. Estava aqui a brincar sobre os Antónios. É uma coisa que se comentário ser os dois Antónios de Fórmula hoje, que é um gosto que recebemos em fóruns. Autores, é bom sempre no âmbito da biblioteca, mas também é bom sem autores de fóruns de aula, portanto, acaba por ser um gosto descobrado receber-vos aqui. E, na prática, esta ação, nós gostaríamos de ter assim, a sala um bocadinho mais cheia, sendo que é sempre difícil. As pessoas têm sempre muitos a fazer e, portanto, somos poucos, mas costumamos dizer somos bons. Entretanto, poderá chegar mais alguém. Não queríamos também deixar uma lembrança aqui da nossa vida na escola, que é sempre um grande gosto de receber, uma representação de cada um. De resto, passarei ao professor Pedro, que é o nosso professor do Terreno, é ele que vai orientar a sessão e espero que corra tudo bem. Aliás, eu sei que vai tudo muito bem, portanto, muito obrigado mais uma vez por terem estado. Obrigado. Vamos começar. Boa tarde. Estava à espera de mais pessoas, mas os segredos da vida, na minha opinião, é aceitar. Vamos aceitar aqui este momento e espero que gostem desta meia horinha ou desta uma hora que vamos passar aqui, está bem? Esta atividade insere-se no âmbito do MIB, quer dizer, Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, cujo tema é Ler para a Harmonia e para a Paz Global. Eu lembrei-me de convidar uns autores aqui de fóruns, no caso depois o António Pacheco irá remeter a sua intervenção para o desporto, porque também remete para a paz, não é? Depois do desporto. E o Tosé, se vai-me permitir, chamar Tosé, não é? Somos amigos de infância, para a poesia. Ler para a paz. Antes de passar a palavra aos colegas, eu gostaria de dizer que, por exemplo, no que me diz respeito, Ler para a paz remete sempre para alguns autores, tenho aqui, por exemplo, o Paulo Coelho, já devem ter ouvido falar, escreveu O Alquimista, recentemente tem 75 anos de idade. Já vendeu mais de 45 milhões de livros e que tem mais de 100 milhões de leitores a comprová-lo por todo o mundo. Paulo Coelho, O Alquimista, também aqui com o Diário de um Mago. Autores que remetem, por exemplo, para a paz, por exemplo, também, de certeza que se devem lembrar de Antoine de Saint-Exupéry, que escreveu O Príncipezinho, que nasceu em 1900 e que faleceu com 44 anos de idade, quer dizer que faleceu em 1944, também, que remete para a paz, para a espiritualidade. E outro também, que ainda é vivo, que nós quando éramos mais novos, já era um clássico na altura, que é o Richard Bach, que escreveu aqui O Verão que Veio pelo Gaivota, por exemplo. Outro também, temos aqui na biblioteca, que é o Osho, que é considerado o autor indiano de maior sucesso. Os seus livros vendem mais de 1 milhão de exemplares por ano e estão traduzidos em dezenas de idiomas. Oficialmente é autor de mais de 600 livros, mas todos eles são transcrições das suas palestras. E atualmente também tem 91 anos de idade. Eu não vou aqui ler excertos destes, talvez tenha aqui este livro, este livro aqui é meu, mas vou adquiri-lo, vou mandá-lo para a biblioteca. Já o emprestei a dezenas de pessoas, tem aqui só mensagens que tem aqui dentro, talvez dê nada venha a ler alguma. Mas vamos aproveitar aqui a presença destes dois autores para falar com eles. Eu vou começar aqui pelo António Cabral, pelo Tosé, que escreveu este livro, A Lua da Minha Noite, um livro de poesia, de ilustração do próprio autor, não é? Eu vou aqui ler a apresentação do autor. Bom?
Nasceu em dezembro, a 3 de dezembro de 1969, em Benguela, filho de pais portugueses, e a sua vida tem sido uma constante de intensas e profundas mudanças e adaptações a novos lugares, costumes, realidades, experiências, boas ou más, todas elas enriquecedoras, que moldaram a sua maneira de ser e de estar. Costuma chamar-se de nómada, ou filho do mundo. Passou 5 anos em Angola, que abandonou no auge da guerra colonial em 1974, uma odisseia marcante que o levou de Angola à África do Sul e daí à terra natal do seu pai, Ceia. Em Portugal viveu em Ceia, como já havia referido, Fóruns de Algodres, Guarda, Mangualde, Viseu, Porto, Tancos, Lisboa, Taboaço e Resende. Trabalha há 20 anos como bancário na Caixa Geral de Depósitos. Agora, no caso, já trabalha há 30. Ainda vive em Resende. Admira as artes e o que elas nos podem oferecer. Adora o desenho, a pintura, a escrita, a música. Ambas têm um lugar singular na sua vida. Nunca expôs ou editou qualquer trabalho a nível dos desenhos. A sua presença nas artes baseia-se até hoje, até 2013, que é quando foi editado este livro, há 8 anos atrás, numa tira de banda desenhada com publicação mensal no Jornal de Resende e as ilustrações que efetuou para o roteirinho do Museu Municipal de Resende. Eu adquiri este livro já há muitos anos. Eu tenho aqui alguns poemas que eu gostei de ler, mas antes disso, aqui já o prefácio também acho que está muito bem, condensa muito bem a história, o conteúdo. Não conheço esta senhora, a Dulce Freira. Ok. Em que diz assim: como era possível alguém tão introvertido, de poucas falas, transmitir em verso tanta intensidade e força? Cada poema é uma viagem interior, onde o sonho, o amor, a liberdade e a dor fazem o público pulsar da vida. Concordo. E, se permitires, posso ler aqui um poema ou outro? Sim. Prisioneiro da noite. Acordo na manhã deserta. Aqui e ali uma flor desperta no meio do matinal orvalho. Uma carpete verdejante estende-se como um soalho. Enquanto ao longe o canto da cotovia anuncia a aurora do dia. A natureza espreguiça e boceja, e o meu ser prisioneiro que da noite seja. Que eu vejo a dualidade, o conflito interior do poeta, que me remete, que acho que está com uma ligação com este poema, não sei porquê, navegante. Navego através de mares revoltos, tempestades, agarrado aos cabos do meu sonho, largo a alma e o espírito soltos nas ondas das saudades. Do que aconteceu, sem todavia ter acontecido, apenas sentido. Eu, ao ler estes 2 poemas, não sei se vos aconteceu a vós, ao ler estes 2 poemas, lembrei-me automaticamente de um poema de Antero de Quental. Alguém adivinha qual? A professora Ana? O Acordando. Não, o Palácio da Aventura, não sei porquê. E se permitir, Sugeriu também o Acordando. Sonho que sou um cavaleiro andante, por desertos, por sóis, por noite escura. Paladino do amor busca anelante o palácio encantado da aventura. Mas já desmaio, exausto e vacilante, quebrada a espada já, rota a armadura. E eis que súbito avisto, fulgurante, na sua pompa e aérea formosura. Com grandes golpes bato à porta e brado: eu sou o vagabundo, o desardado. Abri-vos portas de ouro ante meus ais. Abrem-se as portas de ouro com fragor. Mas dentro encontro o sol, cheio de dor, silêncio e escuridão, e nada mais. Às vezes nós escrevemos, vamos na viagem e depois regressamos ao nosso momento presente, não é? À nossa condição. Bom, dito isto, gostaria de fazer aqui uma pergunta ao Zé, qual foi na realidade o teu objetivo quando escreveste
Isto, quando escreveste, Isto vários escritos, vários anos. E ia escrevendo, mas nunca pensei sequer que isto ia dar no livro. e que dimensão a nível temporal baliza, assim, são poemas que foram escritos ao longo das 5? Ok. E que depois, mais tarde, a minha namorada, que é a Dulce Pereira, que era vereadora da companhia, e sabendo ela que eu tinha lá estes escritos que ela já tinha tido a oportunidade de ler, decidiu dizer que podia fazer um livro. Ok. Maior erro, fazer um livro. Maior erro em que sentido? Era velocidade. Ah, É que este Era para livro ser ah, era uma aqui tem porque tem muitos poemas. tem 121 páginas. Tem 121 páginas. E quando um livro de poemas é extremamente. É muito impossível perde-se, provavelmente, muitas das vezes na leitura. Mas, como eu digo, a poesia não é como ler um romance. Nós lemos um poema. Não precisamos ler o livro de frente para trás ou de trás para a frente, podemos lê-lo de qualquer forma. Posso ler a página dele. Porque a poesia é assim. E aquilo que está no poema, que naquele momento o autor quis expressar. E estes pequenos escritos têm mais vontade de que as pessoas leiam, leiam aquilo que eu escrevi. Nem tanto se está bem, se está mal, se tem tido aqui uma vírgula ou um ponto final, mas o que é que fazer, o que é que faz sentir quando leem os meus poemas. Isso é que é o mais importante. Porque quando o poeta escreve algo que vai no seu interior, é como quem faz uma pintura, vai fazer algo que está no seu interior, transforma numa pintura. Essa pintura vai transmitir algo às outras pessoas. Isso é que é importante, é que ela transmita, que tudo que a gente escreva leve uma mensagem e que, de alguma forma, também consigam transmitir nós quem escreve, o que sente quando lê. Isso é importantíssimo, porque nós escrevemos. Posso ter este livro cheio aqui de 121 páginas, mas se alguém disser o que é que acharam, ou o que acharam daquilo que eu disse, é preciso. Exato. E isso em Portugal. Hoje em dia, hoje em dia em Portugal, perdeu-se. É mais fácil pegar um telemóvel ou um computador e se quiser jogar os vídeos. E a leitura foi-se perdendo. A leitura, e nomeadamente a poesia, não é? A poesia É preciso, se calhar, ler e fazer algum curso intelectual também para. A poesia é o parente pobre da escrita. A poesia é sempre o parente pobre. Porquê? Porque é mais fácil ler um romance do José Eduardo Santos, que eu não consigo ensinar. Mais fácil. Embora tenha muitas páginas, do que muitas vezes ler uma página só de um poema que, se calhar, num só poema tem muito mais. Com mais intensidade, traz muito mais luz do que um poeta quer dizer, do que um livro. Ok. Tu tens aí um poema que eles chamam um poema motivacional. Eu não sei se te percebeste, tu decanadas, se calhar, e já vamos ler, está bem esse. Mas agora, então eu fazia agora a apresentação aqui do António Pacheco, que é natural de Fórmos de Algodas. É funcionário na Casa Gomes e jornalista do Magazine Serrano. Jornalisticamente, já há 2 décadas que relata, comenta e escreve sobre os jogos de todos os escalões da Associação Desportiva de Fórmos de Algodas. Foi jogador, treinador e diretor do clube e, segundo ele, tinha o sonho de fazer algo sobre este grande clube do Distrito da Guarda. Nessa sequência, editou este livro que comemora os 50 anos da ADFA. Eu também estive agora a ver o livro, assim, muito rapidamente, e gostaria de colocar a mesma pergunta que coloquei aqui ao Tosé. Qual foi o mesmo teu objetivo quando editaste este livro? É assim, a
pronto, foi assim, a gente vai vendo histórias ao longo dos anos e muitas histórias se viveram neste clube, que ali nós temos muitos jogadores do exterior e de fora que passaram por fórum e que hoje se orgulham em ter vestido aquela camisola. Isto foi desde pequenino que praticamente, se calhar, foi criado um pouco debaixo do futebol, debaixo de haver os jogos de fórum e tudo mais. Depois, mais à frente, a gente acaba por ser jogador, acaba por ser treinador das camadas jovens, depois mais à frente diretor, campeão, todas essas situações ganham-se um bocado de gosto por aquilo onde se está inserido. Chegou-se a uma data marcante, que foi os 48 anos do clube, e a atual direção, penso que era a atual direção, está, um bocadinho roubado, mas o presidente é o mesmo, criou um museu em ponto pequeno, como costuma dizer, lá em cima no estádio. Eu, nesse dia, senti ali um bocadinho que faltava qualquer coisa àquele clube. Faltava muito património ali no clube. Existem muitas fotografias, muito bem, mas faltava ali qualquer coisa. E, se calhar, hoje ainda falta mais coisas. Agora, neste dia, eu disse assim ao Bruno, não sei quanto tempo é que vai levar, o clube faz 50 anos daqui por 2 anos, não sei se nessa altura é possível que seja qualquer coisa pronta, mas eu comprometo-me a tentar organizar um livro. Mas eu disse aquilo assim um bocado no ar, porque qual é a situação? Para se fazer um livro destes tem que ter muita pesquisa, tem que ter muito material de base. Eu tinha alguns anos de lá estar a relato esportivo, de escrever para os jornais aqui regionais, como o Nova Guarda, o Diário Jornal de Viseu, Bolas e Recordes a fazer recortes, costuma-se fazer esses recortes dos jogos da terceira divisão, que eles o jogo e o JR, mas isso era tudo um pouco vago, porque não tínhamos aquela história dos anos 70, porque o Fórum de Algodos começou, a Associação Desportiva começou em 1970, não se sabe muito bem se em junho, se em setembro, mas isto agora não é muito relevante, porque são uma questão de 2, 3 meses. Agora a questão é que era preciso ir a esses anos, e esses anos é que era primordial, porque ninguém sabia muito bem qual tinha sido o primeiro campeonato, se tinha sido disputado em 1970, depois tínhamos pessoas aí que encontrávamos na rua, não, acho que foi em 1970. É que eu joguei lá, não sei o quê, acho que foi em 1970. Não, foi em 71. Quer dizer, estava aí uma variação enorme, ninguém sabia muito bem qual teria sido o ano. Então, temos de recorrer às instituições, fomos batendo. Eu, quando digo fomos, falo sempre no plural, porque eu tenho o vício de falar um bocado no plural, nunca faço. Às vezes posso fazer sozinho, mas nunca digo que faço sozinho, que é mesmo assim. E então acabei por ir bater muitas portas e levámos muitos não. Porquê? Porque há pessoas que dizem que têm, mas outras pessoas querem guardar, outras nem por isso. Instituições que regem o futebol diziam que já não tinham nada, os últimos 5 anos é que tinham, e eu disse muito obrigado nos últimos 5 anos, eu tenho até demais, tenho até nos últimos 15, ou 16 ou 17, quer dizer, fiquei assim um bocado melindado, assim, será que vale a pena avançar isto? Estamos ali nos primeiros meses, será que isto vale a pena avançar numa situação destas? Mas olha, desculpe interromper, queres destacar alguma parte do livro? Sim, uma parte específica do o livro? livro, ao fim e ao cabo, destaca-se tudo um pouco. Sabemos que os títulos que o clube teve é a parte mais marcante. É claro que, se calhar, eu olho ali para o João nunca foi campeão sénior, mas se calhar a geração de 80 era uma geração, e ele sabe perfeitamente bem, era uma geração que merecia ser campeã, tinha uma equipa de classe nessa altura. Às vezes fazemos esta pergunta, porque é que não foi o Fórum que foi campeão nessa altura? Porque se calhar as outras estavam melhor que nós ainda, mas bem apetrechadas. São todas essas questões que depois se colocam. O Fórum, quando foi campeão em 78, 79, eu penso que é o ponto mais marcante. Está ali a doutora Ana, o pai era o presidente na altura, o Carlos, vou chamar o Carlitos, está lá na fotografia, era quase a mascote do clube, e é assim, para todos os forenses, quer muita gente queira, quer não queira, eu aqui há tempos fiquei revoltado, que é mesmo o dom da palavra, revoltado com uma situação que foi feita, esteve aí, acho que até não creio eu, fazer uma reportagem qualquer sobre o clube e tudo mais. E alguém citou que o ano mais importante ao clube, portanto, neste caso o jornalista perguntou qual era o ano mais importante para o clube, e essa pessoa dizia que tinha sido os anos 93, 94. Eu fiquei assim, está bem, a pessoa que está a falar tem 20 e poucos anos, ou 30, ou coisa assim, não se lembra dessa data. Mas nunca pode falar de uma situação que no passado
foi a época. Conhecia. Exatamente. Também não podia falar, não Mas é? se calhar teria que falar de uma outra situação, porque a pessoa em causa disse que essa parte que não, já ninguém se lembrava, nem havia campeonatos da terceira divisão, quando não é verdade, não é? O Fórum de Algodos, nessa altura, foi quando foi para a primeira divisão, nessa altura, e foi uma época muito difícil. A época de 79 a 80 foi difícil. Depois há o célebre jogo do Amor, o jogo deve-se lembrar, não é? Sim. Essa foi outra das situações muito complicadas. Pouca gente tem assim. Se calhar aqui em Foros muita gente tem esses recortes. Mas na hora da verdade, os recortes nunca apareceram. Tive que recorrer ao Amora na altura para ir buscar esses recortes dos jornais. Inclusivamente eles enviaram-nos, eu coloquei aqui precisamente aquilo que estava, que eles nos enviaram, porque tinha que ser assim. Uma fotografia aqui assim, é que eles têm no museu, tem aqui o selo lá do museu deles, e eles têm tudo isto lá no museu, e diz que é com um grande orgulho que guardam esta fotografia com o jogo do Fórum, porque diziam eles que caiu ali uma multidão da Serra da Estrela e estavam à beira do abismo, porque aos 65 minutos o Fórum estava a ganhar 2-1. Para uma equipa da primeira divisão que dava um escândalo, completamente. Hoje não é tanto escândalo, porque hoje já os títulos estão bem gigantes, mas na altura era pior. Na altura uma equipa que vai daqui de Foros de Algodos, com muita gente de Lisboa, muita gente de Fórum, e chegam lá, quase tinham tanta gente como eles lá no campo. E aos 65 minutos de estar aquilo tudo tremido, eles ficaram assim, mas que é isto? Se calhar foi o jogo da vida deles também, naquelas alturas. Por isso é que eles guardam aquela memória. Eu, quando entrei em contato com os diretores do Amor, eles diziam: olha, eu por acaso jogava nessa altura, mas era um gajo que estava lá nos bancos, assim, está a ver? Não era aquele jogador assim muito importante, porque os importantes jogavam no 11. Nós estávamos no banco, era aqueles que andávamos lá, assim, a preencher, treinávamos para voltar ao leque. Mas vamos sem querer interromper assim, não vamos contar tudo, porque senão depois as pessoas ficam sem vontade de ler, não é? Vamos focar agora, já falaste um bocadinho de conteúdo, vamos aqui ouvir agora o Tosé, ainda relativamente ao conteúdo do seu livro, se quer destacar algum poema, não sei se são todos. Posso ler o autor, mas também queria dizer, estamos a falar agora de futebol, que é uma coisa que desde pequenos nós até fugimos para jogar futebol e adorávamos futebol. E o futebol, a gente vai para o futebol e vemos o que é que tem o futebol com poesia. De uma maneira muito simples. Quando eu estou ao lado de futebol, vemos um bocadinho de poesia. O jogador pinteia a bola, recebe a bola e rola no chão. A bola mata e beija as redes. Tudo isto é poesia. Uma poesia diferente, que ninguém nota, mas que está a sentir. Mas sempre com muito maior intensidade. Está a ouvir, é como se fosse um estar. Mas é só fazer uma analogia. Sim, um bocadinho com com figuras de estilo. Exato, é verdade, isso é o nosso lema, já são 2 décadas a dizer lá de futebol, isso é o nosso lema ao fim e ao cabo, também é transportar para o ouvir, neste caso, a emoção que está a passar lá dentro, para sentir e para continuar ali sempre ativo durante os 90 minutos. Não é fácil hoje em dia. Hoje em dia já se pode, agora com as novas redes sociais, consegue-se fazer outra situação, que é colocar, felizmente já se consegue fazer nos novos jogos de agora, faz-se fazer os diretos e passar o jogo todo com uma narração por baixo, é diferente. Essa é uma nova realidade que os clubes agora estão a começar a ver. Eu, por acaso, vi qual a felicidade, não foi do Fórum. O Fórum está habituado a que se faça isso agora, ultimamente. Mas, por exemplo, no domingo passado, no Penal do Castelo, eu vi qual foi a alegria, porque assim, a Antena Livre de Gouveia, no domingo, a pessoa que estava para ir fazer o penal no seu, e então pediram para eu ir fazer. Eu tive que fazer para as duas partes. Para a Antena Livre e tinha que fazer para portanto, ao fim e ao cabo, para a filmagem, para a gravação, para o direto que eles estavam a fazer. Aquilo, ao fim, quando eu lá cheguei, fiquei assim um bocado, isto é um bocado complicado, mas temos que orientar. Tinha que fazer as passagens, de parar o relato para a Antena Livre, tínhamos para outros campos, e depois continuar ali, não podia haver paragem. Tinha que fazer ali uma ponte para aquilo correr tudo muito bem. No final, qual foi a minha alegria perante, e o meu espanto perante a alegria deles, que era a primeira vez que alguém tinha feito a narração do jogo deles, e eles diziam assim:
assim vale mais a pena. O pessoal de Lisboa está tudo deliciado, o pessoal do Porto e o pessoal lá fora. Eles querem isto, não querem uma gravação sem nada. Eu assim, calma. Ou seja, nós aqui às vezes temos coisas já há 20 anos e não sabemos dar o valor, não é? Pois, esse é que é o grande problema. Então, vamos ao que ouvir o Professor José. Eu tenho o livro que fala muito da liberdade, de não perdermos essa liberdade que nós devemos e queremos ter o tempo. E este livro é basicamente foi um livro que depois dediquei aqui à minha esposa, a minha filha, dedicado a elas, porque depois destas 121 páginas já acho que vou editar mais não ficar por isto. Mas já lá tem se calhar uns casquinhos, vá. Hã? Mas, na realidade, o que eu quero transmitir basicamente com isto é que a vida é difícil, não é fácil. Passamos momentos muito difíceis, mas que nunca pecamos na posição da liberdade, da nossa liberdade. A liberdade de podermos fazer e sonharmos. Na parte final, falo um bocadinho sobre isso, que é, por exemplo, a noite e a luz, o amor e a dor, o sonho e a liberdade, pulula no coração aos pais, em gritos, sussurros, gemidos e murmúrios. Sonhar, amar, a liberdade e a dor fazem sentir-nos vivos por dentro. Agarra a tua lua na tua noite e sonha. Voa ao seu encontro porque ela a criou para ti. Não deixes a tua alma aprisionar-se. Não permites que coloquem limites à liberdade do teu ser. Não deixes de voar, de sonhar, mesmo quando isso for apenas o que te resta. Isto é uma parte do livro. É o mesmo teu título Livres, não é? E depois tem aqui outro que também fala da liberdade. É um tema recorrente dos poetas, a liberdade, não é? Grande parte da liberdade é. Depois há fases. Certo. Depois tem fases. Mas podes ler isso Que é a liberdade que existe. Neste canto que é meu, que também pode ser seu. Não devo escrever o que sinto, porque atento quando contra quem lê, dizem. Do que sinto, escrevo, e não minto. A quem atento, não me levo, porque depois não me pinto. Ou então aceitem o que persiste, a liberdade que me assiste, porque dela não digo, no meu canto fico. Isto é o que é um outro poema sobre a liberdade. É, tu aqui quando há forma, os teus poemas são todos diferentes uns dos outros, não é? Não tem Não há, olha, só soneto, só quadra, só terceiros, etc. É o que vier. Certo? As lições depois escrever muito mais para Então, mas nesse aspecto, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta. Até, não sei se aqui depois na plateia está aqui alguém que tenha a intenção de editar um livro, mas desde o momento que foi escrito, foi 5 anos, quanto tempo demorou depois até ficares com ele na mão? Isto foi bastante rápido. Digamos que em 2 meses estávamos a fazer a apresentação. A partir do momento que entregaste os poemas à editora Shadow, Já não tinha que fazer nada. Basicamente uma rua. Tive que fazer todo o trabalho. porque a capa é tua, não é? A capa foi minha, já foi uma capa de 1970. Um desenho que já tem há muitos Está anos. muito interessante. Sim. Basicamente é a cara de uma mulher, mas que representa o mar. Um mar e tem aqui que nós basicamente fazemos os amores e as mulheres. Eu interpreto na mente, tem um sonho, mas depois também está na mão. É isso mesmo, é o que é importante isso. É a interpretação que nós vamos dar até no próprio cliente.
que é a lei 6. Quem lê, tem a Exatamente. sua interpretação e sua Muito subjetivo, não é? seria. Ok. Então aqui no teu caso, a partir do momento que tu conseguiste reunir tudo, fotografias, como é que foi este processo? Podes contar um bocadinho? Porque no teu caso é diferente, porque é uma edição, tem uma editora por trás e tu foi uma edição de autor, quer dizer que foi tudo sozinho. Foi tudo sozinho, podemos dizer assim. Lá está, e a paciência de quem estava ao lado também que é muito importante. Isto é muito importante. Mas pronto, são estas situações que isto não é fácil. Não é fácil hoje em dia redigir todos estes textos, porque eu digo de modo algum, e se calhar em algumas alturas pensei em parar. Em parar porque. Pensaste em parar? É parar porque a gente bate a tantas portas e tantas negativas. Leva a que eu costumo dizer que às vezes diz assim, se calhar vamos parar por aqui. E estamos a meio de um livro, não é? Acaba por ser muito complicado. Na parte inicial, e quando consultar as classificações, que é a parte que as pessoas gostam de ver, como que ficou, as classificações, como é que estava, quais foram as reformas, por aí fora, todas essas situações, para o atleta que cá esteve, jogou, é muito importante. E eu vejo isso mais naqueles atletas de fora. Por exemplo, eu acordo-me, agora quando foi o torneio, agora teve cá o Eiras, ele jogou um ano aqui fora, na altura do ano que foram na terceira divisão, no primeiro ano, e é marcante, ele ligou para aí que o livro foi quando fez o pré-lançamento, e ele ligou e disse assim, eu espero que esteja aqui uma fotografia. Ele disse assim, Mister, mas você jogou cá há um ano. Eu assim, na brincadeira com ele, não sabia que ele estava lá numa fotografia. Vocês jogaram um ano, sabe como é que é? Estou a tentar arranjar, não é fácil. E eu, então, mas eu tenho que estar lá e tal, eu joguei lá num dos melhores anos do Fórum. Lá está, é aquilo que eu estava a querer dizer. Esse ano de terceira divisão e o segundo ano e o título que foi alcançado, ele quer de Gouveia e ganhou tantos títulos em Gouveia, aquele ano para ele foi marcante. Só cá esteve um ano. A diferença, às vezes, uns pequenos dias, umas pequenas semanas, um ano só, faz toda a diferença. Com outros, nós temos o Agostinho, e se calhar o Pedro conhece, o Agostinho da Póvoa, que jogou cá, foi campeão lá, está em 93, 94, o João também conhece perfeitamente. Exatamente. Ele, quando foi campeão e quando veio nessa altura, para ele isto, Fóruns hoje é quase uma segunda aldeia, uma segunda terra dele. Ele tem todo o gosto de Fóruns, alguém de Fóruns vai lá em cima à Póvoa, a gente sabe que quer subir de lá. Pronto, são estas figuras que passaram pelo Fórum que também nos levam a acreditar que é possível fazer estas coisas. E também é para esta gente que foi feito o livro. Para todos os jogadores que jogaram, para todos os diretores, para aqueles que cá nos dão, mas para os netos, os filhos e os bisnetos que hão de vir também se lembrarem do bom trabalho que foi feito para estas pessoas no clube. E é assim, se a gente se olhar aqui as primeiras páginas, vemos aqui figuras que, nestas aqui, foi quando foi o arranque da desportiva, que há aqui figuras que hoje já cá não estão entre nós, mas que uns jogaram oficialmente, outros não, e pronto, são figuras de Fóruns, quer não queiramos, são figuras de Fóruns. Relativamente à forma, pronto, estamos a falar do conteúdo, mas o formato, o papel, como é que. Pronto, essa situação, a ideia do início foi fazer o máximo possível de material, para reunir o máximo de material, mas começar a encaixar por épocas. Tínhamos que ir aos primórdios antes do clube, porque aqui no início a gente começa aqui, fizemos a parte dos presidentes. Quando isto fizemos, será tu e a tua irmã, não é? Não. Sozinho? Aí estava sozinho. Mas a questão é, quando fomos aqui a estes primórdios, antes da associação começar nas origens, isto ainda não havia campeonatos, não é? Portanto, era como jogavam ao domingo à tarde. Todas essas situações são importantes para fazer um encadeamento para depois como é que aparece a desportiva nessa altura. E tem que se começar por aí, pelas origens, para depois ir acabar até aos dias de hoje. Isto não estão aqui 50 anos, estão aqui 52, já creio eu. Chegou até à época de 20, de 21, salvo eu, que acho que é a última época que está cá. Sim, 2021. Depois tem a parte das camadas jovens, é claro, muito mais eu gostaria de pôr cá das camadas jovens, mas também não há material. Há pouco, que é mesmo assim. Pode ser, se calhar, depois para uma segunda edição.
atualizada e revista. Sim, tudo é possível. Isto agora, a partir daqui, tudo é possível. Agora, que a ideia deste livro foi ficar algo para os nossos miúdos que estão aí hoje a estudar e que vêm mais tarde, também para conhecerem o historial do clube, é muito importante. Porque era o que estávamos aqui a falar no início, continua-se a dizer que, por exemplo, o Fórum tem um título em 83, 84 de segunda divisão, e o João nessa altura jogava no Fórum, e o Fórum nessa altura jogou na primeira divisão. Quer dizer, isso, hoje, o miúdo que chega à internet e pesquisa, continua lá a aparecer essa calinada. Essas situações têm de ser emendadas, alguém tem de tentar emendar isso, porque é um bocado fora do contexto estar numa situação destas, porque até o próprio clube conquistou este título, se sente um pouco desprestigiado porque este título não está atribuído. Quer dizer, é um bocadinho complicado. Mas fora isso, é assim, fazer um livro deste género, e eu há pouco estava a dizer que há outros clubes que manifestaram interesse de fazer os livros, que não têm. Outros só têm até aos 25 anos, por exemplo, e diz que não tem ninguém que consiga fazer o resto. Porque não é fácil ir buscar essas histórias todas. Não há, hoje em dia, e quem o tem, também está para guardar. Agora, isto foi um caso de investigação bastante grande, porque as classificações de que está em contato com pessoas de Lisboa, há aqui situações na parte de investigação aqui de algumas épocas e alguns recordes que também eram pessoas aqui destes clubes da Serra que tinham, por causa das classificações, e alguns resultados também dessas épocas, que eles guardavam religiosamente, e depois lá em conversa lá saíram algum material. Mas tudo isso revela que perde-se muito tempo. Isto foi 1 ano e meio daqueles assim exaustivos. Muitas dores de cabeça, às vezes dava vontade de parar ali e não fazer mais, mas pronto. E às vezes também é bom ter o apoio de alguém por trás que diz que vais conseguir. E aqui está esta obra, não foi fácil, depois de ele estar pronto, houve ali ainda uns, como é que está a dizer, ali uns contratempos, porque isto editar isto pagava. Ver o livro e neste caso para a impressão e estar aqui, não foi assim muito tempo. O problema às vezes é aqueles contratempos que nos surgem, aqueles pequenos obstáculos de última hora, que a gente já tem, costuma-se dizer, a obra feita, e depois aparece ali, agora como é que vai ser, como é que não vai ser. Pois há muita gente que até quer ajudar, mas não querem ajudar. Isso não é nada benéfico. Mas deixamos isso marcado para depois. Tá? Temos que avançar. É isso, temos que avançar. Vamos aqui ouvir o Tosé. Antes, eu vi que tens aqui, já vamos falar depois, acabamos agora por este e depois passamos para este, está bem? Vais ler um poema, é isso? Este livro amo-te como és. Amo-te como és, suave, meiga e doce, e por vezes como lava que de um vulcão fosse. És o meu refúgio, jardim perfumado e colorido, onde me abrigo. A minha primavera que me oferece o sol, que me aquece, a lua que me guia na noite que me arrefece. Não poderia amar-te mais. Sem ti, o jardim que me acolhe, mexeria à sua sorte, que levar-me-ia com ele na sua morte. É uma declaração de amor. O amor, a liberdade. A noite também, não é? Um tema recorrente também. Cada noite que o poeta escreve. Não só, mas também porque é na noite que eu me reencontrava com a minha família. E sabe, mais lá de fora do que da cara. Estou com a minha família. E portanto é Grande encontro. importante este livro por causa disso. Seja nos anos 30 anos depois, só os 54 anos é que estou mais presente. Porque, entretanto, era das 8 às 8 da noite. Portanto, era a noite, por isso. Que é o importante, é que por vezes foi descoberto.
saberão. Nós, professores, dizemos que mas cada um. Vocês têm o seu tipo. Vocês têm o seu. Não há profissão perfeita. Não há pessoa perfeita. Por isso é que é um lugar. É isso. Tentei ler aqui sobre a liberdade também. Liberdade. Nasci de um sonho. Cresci sonhando. Vivo apertando o sonho em mim. Voo no cetim e cedo dos sonhos que ainda sustentam a vida em mim. O meu corpo inveja a liberdade no espírito que ainda resta em mim. É tudo, basicamente, para apelar a conquista concreta. A nossa liberdade, que eu acho que é importante. A liberdade de podermos estar, de sermos nós, de sermos quem somos. A liberdade até de escolher uma coisa ou outra, não é? Não somos queridos, a liberdade de ser. Olha, a falar de liberdade, aqui uma missão. Se desejas tanto a liberdade e a felicidade, por que não vês que trazes ambas dentro de ti? Diz que são tuas e que elas age. Age como se fossem tuas e sê-lo-ão. Pronto, liberdade. Muito bem. Olha, está a fazer. Mas agora eu pensava que tu só tinhas um livro. Só tenho um livro Editado. aqui. Foi um livro para ilustrar um livro que ele também editou e fez a ilustração deste livro. Basicamente, eles começaram a desenhar. Este livro, parte da escrita, foi uma coisa que foi assim. Mas e como foi o processo? Tu já tinhas o texto e depois era para cada página um desenho ou ele deixou-te a total criatividade? Ele deu-me o texto e partiu do texto e depois. Mas não te disse que são X páginas, X ilustrações? Não? A partir daí fiz. Eu basicamente condicionei às páginas, porque eu próprio fui colocando nos sítios que eu achava que eram mais importantes. Está certo. E ele. E só depois é que foi para a edição. Tá bem. A ilustração. Como tipo ali no museu, que é incrível. E que nos deu aqui uma Está bem. É tudo que está também a fazer um gesto. pode Olha, falar mais não. Já percebi. olha, eu antes gostaria de cumprir aqui o timing que nos propusemos, porque sei que é fim de semana e que todos têm os seus afazeres. Tinha aqui mais algumas perguntas, mas vou fazer uma depois e vocês podem responder ou depois acrescentar, mas será a minha última pergunta. Vou aqui escolher. Estão aqui uns alunos, eu não sei. No caso de algum dos alunos um dia querer escrever um livro, que conselho é que vocês dariam a alguém que tivesse, por exemplo, esse sonho? Quem vai escrever um livro, eu acho que o principal é que escreva com o coração. Escrever com o coração. Porque depois as correções vêm depois. Hoje em dia está o corretor automático. Deve escrever com alma. Com o coração, com alma, com intensidade. Isso é que eu estava a dizer quando a gente fala de futebol. Nós lados de futebol. Se nós transcrevermos o lado de futebol para uma folha de papel e lermos, sentimos a intensidade, é isso que é importante. António, achas que o facto de termos lido alguns livros antes podem nos dar inspiração e ajudar para sermos melhores, além de ser melhores alunos, melhores escritores e melhores poetas? A leitura é extremamente importante. A leitura faz-nos. Na leitura, nós lemos o livro e nós construímos a história. Nós construímos a história nossa. E nós estamos a ver o filme. Nós estamos a ver o que o autor leu, do argumento, e quer transmitir às pessoas. Portanto, não estamos a ler. Já nem sequer estamos a imaginar, porque só ler depois. Quando lês um livro, tu próprio é que constróis. Para construir de uma forma, para construir de outra forma. Isso é que é extremamente importante. Isso é que vai fazer, até mesmo,
A leitura é extremamente importante para estar muito mais anos, poderem escrever, poderem se expressar, poderem. A leitura é extremamente importante. E eu acho que o Portugal está muito. Lemos muito. Certo. Quando lemos é quase É por. verdade. Lemos normalmente é quase por. Vamos atrás. É. Houve uma altura que foi Richard Brown, outros livros, Sim, foi logo tudo atrás, depois. depois desapareceu, depois. Os São um personagens- bocadinho mais. São um bocadinho assim mais. Cada um faz o seu papel no sentido, nomeadamente os professores bibliotecários, etc. De tentar impulsionar, promover hábitos de leitura, mas na realidade, Portugal, na Europa, estamos bem atrasados. Há estudos que demonstram, só que esses estudos não saem. Só saem outros que dão mais jeito, exatamente. Mas qualquer pessoa que leia o livro está a ler o livro, está a construir a história. Quem vai ler o livro constrói a história e vai pensá-la. Exatamente. Por isso é que muita gente depois fica desiludida quando lê um livro, por exemplo, no meu caso, as palavras que nunca te direi, e o livro tinha aquelas personagens na minha mente, quando fui ver os atores, os cenários, a praia. E isso que aconteceu comigo, tenho a certeza que aconteceu com todos. É assim que funciona. A gente, aqui de 50 anos da Associação de Portugal, para muitos é uma visita, para outros é uma descoberta. É importante ler, seja o livro que for. O autor transmite sempre, tenta transmitir sempre o que sente e as mensagens que lhe vai trazer não são sempre mais bonitas. E o mais importante nisto não é tanto se o que eu quero transmitir, é o que eu vou tirar daquilo que eu transmito. Exatamente. Isso É a arte, a literatura. Daqui a nada já vou fazer uma pergunta à plateia, no caso querem colocar alguma questão, mas eu deixava agora a palavra ao Rafa. O que é que tu queres dizer assim para finalizar, digamos, aqui a nossa conversa? É assim, sobre livros, a nível dos jovens hoje em dia, às vezes os jovens vêm com os jovens que não são adultos, e os estudos vão nisso. Embora hoje tenhamos bibliotecas já muito bem fechadas e tenham feito mesmo na escola, hoje é louvar o trabalho que as bibliotecas na escola fazem. Porque há uns anos atrás, eu recordo que esse espaço era a biblioteca da escola e servia para nós termos aqui aulas. Tínhamos aqui assim uns armários com livros e pouco mais e pronto, e vinhamos cá consultar de vez em quando. Era mais cá com o vidro fechados, que agora é Era assim, umas coisas assim parecidas. Agora é livre acesso. Mas pronto, nós podíamos consultar e podíamos estudar de vez em quando também, mas era diferente e havia a biblioteca na altura, que era onde é hoje a Junta de Freguesia, por exemplo, e íamos lá consultar e podias ir lá para casa e tudo mais. Mas é tal história, não era tão. Pronto, nós só consultávamos quando tínhamos que fazer trabalho. Essa era mesmo a situação. Hoje não, hoje é diferente, já se aprofunda mais. Na questão de português já se exige, na altura também se exigia ler uma ou duas obras, já é diferente. Hoje em dia o aluno fica com outra percepção. Se calhar o aluno hoje também diz assim, tenho que ler este livro tão grosso. É um bocado complicado, mas depois só fim de começar acaba por ir na onda e até gosta de se calhar do enredo, que lá está, e o contexto todo, e aquilo até acaba por ser engraçado. Eu não recordo nos meus tempos de estudante, quando era Paleiros Maias, que a gente via aquele número tão grande, assustava-se, mas depois até era engraçado. Eu fazia os resumos daquilo assim, fácil, não é? Mas hoje em dia, assim, os jovens acho que devem ler, e quem sabe se da juventude não começam a nascer novos escritores, novos poetas, e por aí fora. Hoje em dia, os jovens também fazem poesia. Há muitos jovens que fazem poesia. E os jovens hoje têm muito valor, atenção. Não se pode dizer que os jovens só andam nas redes sociais e por aí fora. Se calhar nas redes sociais também adquirem outros conhecimentos que dá para fazer essa situação. Se calhar não estão tão predatados de perna. Mas hoje, os nossos estudantes, e nós vemos, os nossos estudantes com muitos valores. Hoje em dia, já os licenciados já com um certo nível
jornalisticamente estamos a fazer um trabalho com um jovem aqui, aqui bem perto, de Xesta Tavares, que ele é engenheiro, não sei agora qual é a área, não me recordo agora, que foi agora galardoado com 2 prémios de Inglaterra. É sinal que a nossa juventude lá fora também consegue fazer algo, várias valências. Portanto, pronto, e tudo isso, lá está. Agora estou a falar jornalisticamente a nível de Magazine Serrano, porque também tentamos dar um bocado de voz a esta gente toda que vai fazer este trabalho. A nível de livros, o que é que nós temos feito? E se calhar lanço aqui um convite ao Tal Zé para se calhar nos enviar alguns poemas para irmos colocando também na página 9, como costuma dizer, nós temos que aproveitar. Que é mesmo assim. E porquê? Nós tivemos praticamente, acho que umas 50 edições com poemas de um fornês e poemas de um senhor de Pinhel. Agora temos mais variedade. Mas a questão é essa, temos que valorizar o bom tempo. E não só. Olha, quem sabe até fazermos um concurso aqui com poetas jovens, poetas da escola. Para eles essa é uma boa ideia. Lançar aqui um concurso, só era o padrinho do concurso. E a gente faz o concurso. Está palavrado. Olha, antes de terminar, gostaria de saber então se querem colocar alguma questão a alguns presentes, se querem manifestar alguma reflexão, estejam à vontade, está bem? Antes de mais, é um gosto de estar aqui, com 3 amigos, um prazer enorme. E dois apontamentos. O primeiro, para expressar a minha preocupação pelo facto de vocês terem dito que se lê pouco. A percepção que eu tenho, enquanto cidadão, e aquilo que vou ouvindo, é que, de facto, cada vez se lê mais. Cada vez as feiras de livro têm mais sucesso, há mais autores, há mais livros, mas posso estar enganado, de facto, e cada vez, pelo menos é a percepção que eu tenho. Eu sou leitor, não um grande leitor, vou lendo um livro, 1 ou 2 livros por ano, Mas eu posso responder essa, João. mas a percepção que eu tenho através da comunicação social é que, de facto, Portugal... Mas eu vou responder enquanto eu percebi, porque eu vou responder enquanto autor agora. Eu apercebi-me que eu aqui, enquanto bibliotecário, era outra versão. Era os livros, comprar e tal, promover a leitura. Enquanto autor, eu percebi-me que, por exemplo, no meu caso, enviei um manuscrito a várias editoras disseram que sim, mas isto é um autêntico negócio. O Tosé estava agora a dizer, eu percebi disto recentemente. O livro dele foi editado na Chiado, colegas meus, autores, se queixaram todos do mesmo, que é só editar, a partir daí o autor fica de lado. Mas é um negócio porquê? Porque no contrato em que o autor assina com a editora, o autor compromete-se a comprar X exemplares. E depois, claro, há os familiares, é aquilo, tal, e o livro é editado. Mas a partir do momento que o livro é editado, nem só nessa editora, em muitas, retirando aqueles grandes autores conceituados, não estou a falar disso, mas aqueles que não têm nome no mercado livreiro, o que é que acontece? Editam, paga-se o livro, paga-se aquele negócio todo, depois acabou. Por dia são editados várias dezenas de livros em Portugal. Editados não quer dizer que sejam vão ser comprados por muitos, alguns no núcleo dos autores, mas lidos, não. Os vários autores, ainda vi na RTP2 que estamos em segundo lugar. O do PISA não diz bem isso, mas eu, da minha experiência, vou ao estrangeiro, vejo nos autocarros, nos jardins, nas praias, nos cafés, nas esplanadas, toda a gente a ler. Eu aqui nunca vejo. Quando vejo alguém a ler é na praia, no jardim, é 1 em 100. No autocarro não vejo ninguém. Eu não vejo ninguém ler. E aqui na biblioteca também me custa, mas claro, à medida que os alunos vão crescendo, eles vêm do primeiro ciclo, mesmo com hábitos de leitores, eles aqui, não sei, pronto, há aqui várias explicações, mas à medida que vêm no primeiro ciclo e que vão crescendo, a nível de idade, os hábitos vão diminuindo. São várias explicações, ninguém tem culpa, é assim. Enquadramento social, cultural, de qualquer das maneiras, parece-me muito a evolução é positiva. Comparando com os mais jovens, claro. Sim. Décadas atrás, não é? E agora, uma última questão que eu queria colocar aos autores
De facto, eu também escrevo umas coisitas, diários, de vez em quando e tal, e tenho essa necessidade de escrever. Porquê escrever? Porquê deitar cá para fora, entre aspas, aquilo que nos vai na alma? O que é que vos leva de facto a escrever? Eu sinto, no meu caso, que escrevo várias coisas diárias, diário, alguns pensamentos, algumas coisas, Isso é a necessidade. que serve para me enquadrar, para me estabilizar de alguma forma, consubstanciar a realidade do meu ser, não é? Sinto isso. Não sinto muito, porque escrevo muito pouco. De qualquer das maneiras, às vezes há essa necessidade. No vosso caso, parece que a coisa se fica uma amálgama, não é? Se não escrevesse, se o Talvez não escrevesse um livro, não sei, a dose ficasse uma amálgama de pensamentos e de ideias no turbilhão. É mais isso. Nós, durante o dia, há momentos que necessitamos de aquele escape, de momento de parar e até de largar, devias dizer, ir ver um jogo de futebol e ir para o café, e pega e escreve algo que nos vai na alma. E é isso mesmo, Sozinhos, não é? E muita gente escreve com a alma e com o coração. Isso é que é importante. Porque isso é o que eu estava a dizer. Muitas das vezes a gente pega um livro, porque o livro não deve ser lido. Nem pensar se está bem escrito, se é de um grande autor, não é. Se aquilo que está lá escrito, aquilo que nos faz sentido. E aquilo fez sentido o que escreveste. Aquele momento. Fez sentido. Também, se tiveste necessidade de escrever e de o colocar no papel. O paz. Às vezes Isso por vários motivos. Às vezes é há momentos em que eu quero. Estou sozinho, às vezes bocadinho vou espairecer e escrever até me apetece. Mas acho que isso é importante. E quando disse que tenho lá uns pequenos textos que são eu comecei por pequenos textos que eram poucos. E depois, quando a minha cunhada viu os textos, levou a 121 páginas do livro. O teu talento é evidente, sempre foi. Já conheço há alguns anos e sempre foste muito isto. Aliás, eu ainda lá tenho e guardo religiosamente uma imagem de uma altura que fizemos, quando se começou a dizer há um ano, e então ele ofereceu-me um grupo que nós gostávamos muito e convinhamos, não é? É desperdício. E mudou e tal, e ofereceu-me. Foi muito fantástico. Ainda tens esse desenho? Olha, já que temos o mês de desabafo, eu lá tenho o meu retrato que fizeste quando eu tinha o cabelo comprido, JC, que era a tua assinatura. Muito bem. Então, exatamente. Mas já estava a abreviatura, a JC. Era. Queres responder ao João? Não, esta situação de escrever é sempre. Não é um escape, mas é sempre importante. Porque, seja o livro que for, quer seja de caráter desportivo, quer seja do caráter de poemas, de prosa ou outro tipo, aquilo que nos leva a sentir é nós colocarmos nos livros aquilo que nós estamos a sentir naquela hora. E porquê? Porque tudo aquilo, mesmo os comentários que se fazem, também é por palavras nossas e não por aquilo que temos escrito ou que alguém queria que tivesse escrito. É sempre por palavras nossas que nós colocamos nos livros isto. Mesmo aqui, há aqui passagens do livro, tem que ser são passagens que eu coloco ao fim e ao cabo, a minha opinião pessoal, que é mesmo que vivi aqueles momentos também. Né? E eu falo mais nessa parte dos títulos, por exemplo, lá está, dos vários 90 para a frente, no 78 é marcante, mas isto pronto, era muito miúda, muito catrai, até com os soft flash, que é mesmo assim, mas nos 93, portanto, vivemos muito. E os outros títulos todos para a frente também. São todas estas situações que se acabam por colocar no papel e que depois lá está. Quem lê, que não conhece, fica a tal descoberta. Quem conhece vai rever um bocadinho, uns mais de uma maneira, outros de outra, porque cada um viveu, se calhar, aqueles acontecimentos também à sua maneira. Cada um esteve mais presente, menos presente, depois tudo depende da função de cada um. Eu depois respondo pessoalmente, está bem? Comprometi-me a alguns presentes, disse que íamos cumprir e como já passou aí 10, 15 minutos, se mais ninguém quiser fazer algum comentário. Só queria agradecer
foi um prazer voltar a dizer. Falo baixo. Não, foi sempre um gosto de voltar E vais voltar a querer deixar mais ver outra vez, está bem? Eu, muito sinceramente, também quero agradecer a tua presença, que vienes de tão longe, com a tua família, não é? Obrigado, José, obrigado pela presença e também agradecer a vossa presença, porque se não fossem vocês, estamos cá 2 ou 3, seria muito triste. Espero que de alguma forma tenham. Quase um igual, E espero que os jovens que estão aqui, espero que tenham aprendido alguma coisinha e que levem algum conhecimento daqui para o resto dos vossos dias, está bem? Obrigado pela vossa presença. Só acrescentar, e também agradecer ao agrupamento, ao Pedro, e a todo este trabalho que se tem feito em prol de, ao fim e ao cabo, isto tudo é cultura, não é? Porque hoje em dia a escola tem feito um trabalho diferente daquilo que se fazia há um bom tempo lá atrás. Hoje dá-me a ideia que a escola está mais aberta para a comunidade. E ainda bem que é assim, porque os pais podem estar mais presentes, se calhar às vezes uns não estão porque não querem, não é? Ou outros não podem. Mas a questão é mesmo essa, é bom que a escola esteja aberta, que haja atividades, todas estas, se calhar atividades como estas também devem aparecer mais. É assim, nós somos autores de fóruns, é bom, para nós é um orgulho estarmos aqui, é assim, para o José também penso sim, porque veio tantos quilómetros, não é, para estar aqui, e para mim também foi um orgulho revê-lo novamente, porque são todas estas situações que é muito importante, são estes encontros. Depois, é assim, são momentos, estamos a falar de livros que nos marcam muito, depois marcam todos que nos leem e por aí fora. Para os mais novos, eu continuo a dizer que eles devem acreditar naquilo que, nas potencialidades que eles têm também. Porque hoje os jovens têm muita qualidade. Então, para qualquer coisa tem que se acreditar nas suas capacidades. E para qualquer desafio que se vai fazer tem que se acreditar nas nossas capacidades. Eu sei que às vezes é difícil, não é fácil. E eu digo por este livro, o José Tareiro, se calhar eu diz o mesmo por aquele livro, é um livro com 121, este tem 104, podia ter muitas mais, andei aqui assim a cortar um bocadinho para que não fosse tão maçudo, porque, apesar de ter muitas imagens, depois pode se tornar maçudo, mas a situação é mesmo esta, hoje temos que acreditar nos sonhos, também é possível realizá-los. Agora, é possível, lá está, e voltando novamente aos jovens, acreditar nas suas potencialidades, porque os jovens têm toda potencialidade. E se aparecer um jovem que tenha potencial para querer fazer um livro, acho que sim que deve fazer, não interessa depois o que é que vem a crítica a seguir, o que interessa é que colocou ali os seus pensamentos, colocou ali as suas prosas, os seus poemas, tudo aquilo que vai, é algo sempre importante. É isso, e de certeza que vamos arranjar aqui uns poetas depois para os poemas, está bem? Fica já terminado então, tá? Obrigado a todos. Deixa eu comer isto.